Olá, tudo bem com você? Nós estamos começando hoje o nosso terceiro episódio da série sobre ansiedade. E hoje nós vamos falar sobre a relação entre ansiedade e insegurança. Será que tem alguma relação? Será que as pessoas inseguras, elas podem ser acometidas pelo o transtorno da ansiedade com mais facilidade do que as outras? Vamos ver isso nesse vídeo. Mas eu quero te falar o propósito pelo qual eu estou fazendo essa série. É ajudar as pessoas a se conscientizarem sobre o tema. Esse tema tem cura, esse tema tem acometido muitas pessoas. A estatística é de cada 3 pessoas, uma será acometida por uma crise de ansiedade durante a sua vida. E nesse período que estamos vivendo, tem muita gente sofrendo. Então, nesse canal, você vai encontrar dicas, estratégias para você usar no seu dia a dia. E se você precisar de procurar um profissional, você também vai saber aqui que você precisa de ajuda. E eu sou Josi Oliveira, trabalho com desenvolvimento humano já quase há 20 anos. E trabalho no atendimento individual com a terapia cognitiva comportamental, que a base dela é trabalhar mente, comportamento e emoções. É a mais eficaz, uma das mais, deixa eu falar assim, nesse tratamento de ansiedade. E eu também trabalho com um programa de desenvolvimento pessoal. Tenho psicologia clínica e também sou coach e escritora do livro Emoções Tóxicas, um veneno para sua vida. Você pode acessar no meu site. Eu vou deixar as informações embaixo desse vídeo, caso você tenha interesse. Então, sem mais delongas, vamos para esse conteúdo que ele está bem rico. Eu não vou me importar com o tempo aqui, tá certo? Porque eu acredito que tem muita coisa que vai te ajudar. Inclusive, eu vou contar um pouquinho do meu testemunho, porque eu também já fui muito ansiosa. Então, fica até o final. Não esquece de dar o teu like, comenta e compartilha com as pessoas que você sabe também que vão se ajudar através desse vídeo. Vamos então? Vamos lá. Eu quero começar te fazendo pensar sobre o que é a insegurança. Claro, se nós vamos falar dessa relação ansiedade e insegurança, vamos lá pensar sobre o tema. Insegurança é um sentimento de desamparo, é uma sensação de não estar seguro ou protegido. E o que é a ansiedade? De acordo com a psicologia, a ansiedade é a condição emocional de sofrimento, definida pela expectativa de que algo inesperado e perigoso aconteça, diante da qual a pessoa se acha indefesa. Você percebe alguma semelhança? Então segura aí o raciocínio. A insegurança, ela está conectada com a nossa história de vida. Baseado na história de vida e que eu mencionei em um dos fatores, no primeiro vídeo dessa série, eu mencionei 3 fatores que estão relacionados ao diagnóstico da ansiedade. E um desses fatores é o histórico de vida. Então vamos lá. Me segue aqui. Eu espero que eu consiga explicar para você de forma simplista, de forma prática, que realmente você possa ser ajudado com essa informação. A insegurança, então, ela pode vir de uma crença de identidade, baseada nessas informações que nós recebemos dos nossos familiares, porque a nossa história de vida começa no nosso lar, sim ou não? E a identidade, ela está relacionada no conjunto das nossas qualidades e das nossas características. Não é? As características particulares do ser humano, baseado nas qualidades desse ser humano, se forma a identidade. Então, a identidade, ela está relacionada à crença que eu recebi de quem eu sou. O que você ouviu de informação dos seus pais, das pessoas que criaram você, das pessoas próximas do seu convívio na sua infância, determina a sua crença hoje. A pessoa que você se tornou hoje como profissional, como esposa ou como marido, como filho, como mãe ou como pai, estão baseadas nessas informações da sua história que estão armazenadas na sua memória. Então, onde foi desenvolvida a nossa identidade é aonde nós vamos poder investigar para identificar que
que identidade nós estamos usando hoje? De acordo com as informações que nós recebemos dos nossos pais, se estabeleceu essa crença, e vamos pensar num exemplo da seguinte forma. No lar que os pais eram super protetores, essa criança foi aprendendo que esses pais tomavam decisões por essa criança. Os pais protetores, eles fazem de tudo para evitar que a criança sofra. Eles estão tão apaixonados naquele momento que eles não percebem que aquela superproteção pode prejudicar. A família que trata a criança com essa superproteção está passando para essa criança que ela não é capaz de tomar algumas decisões. E aí vai entrando a insegurança. Os pais tomam as decisões, os pais protegem de expor essa criança, às vezes, em algumas situações que é necessária para o desenvolvimento dela. E aí ela começa a desenvolver um comportamento. E aí ela começa a entender que ela age assim, e esse comportamento é baseado naquilo que está sendo colocado na memória dela, e então vai ser iniciada uma linha de pensamento baseada nesse comportamento e nessas emoções. Então, a consequência disso na vida dessa criança é que ela não pode tomar decisão sozinha, ela precisa sempre de alguém para estar com ela, ou seja, o lado desenvolvido nessa área de decisões dessa criança vai ser prejudicado. E aí ela cresce dessa forma. E ela vai para a escola e ela pode ser que ela tenha dificuldade na escola também devido a isso. E ela começa a ter dificuldade em pequenas decisões, como vestir a roupa que vestir, a cor que usar, o que ela vai fazer, como ela vai comer, como ela vai se cuidar. Tudo isso está relacionado nesse sistema de decisões. Então, as decisões elas podem ser para coisas pequenas ou para grandes decisões que ela precisa tomar, como escolher o marido, como escolher a profissão, qual o curso na faculdade que ela vai fazer. Todas essas informações são importantes para essa tomada de decisão. E como ela acredita nela, o quanto ela acredita nela e como ela se vê, ou seja, a autoimagem e a autoestima vão estar relacionadas nessa pessoa que ela acredita que ela é. Essa crença estabelecida, ela vai direcionar um comportamento. E nesse comportamento, ela pode se colocar como passiva para todas as coisas que acontecem na vida dela. A pessoa, então, insegura, ela vai ser passiva, aceitando tudo que vem. Não importa se é bom ou se é ruim, porque ela não experimentou algo diferente. Então, ela vai recebendo e gerando a dificuldade de dizer não e de fazer opções. E muitas vezes ela vai também precisar da aprovação. Geralmente, nesses casos, essa pessoa insegura, essa pessoa que foi super protegida, ela vai precisar da aprovação de outras pessoas para aquilo que ela vai fazer. E aí ela não se aprova, porque ela acha que ela não é capaz. A crença dela de capacidade é quase não existe, porque ela sempre tem que precisar de alguém para tomar uma decisão. Ela não consegue tomar decisões sozinhas, ela é muito insegura em tudo que ela faz na vida. Ela é insegura para fazer amizades, para se comunicar com as pessoas. Aí já acrescenta aí mais uma parte que é o medo, que nós já temos um medo. O medo ele pode ser nosso amigo, ele pode ser um impulsionador para nós agirmos, mas ele também pode ser um limitador. A pessoa insegura, ela vai gerar mais medos. O medo de se arriscar, o medo de se expor, o medo da crítica,
Então, ela vai se limitando. A pessoa insegura, ela é muito limitada. E é claro que ela vai desenvolver, então, uma ansiedade, porque ela vai ficar sempre preocupada com as coisas, os projetos que ela não conhece. Ela recebeu uma base, e essa base que ela teve foi de superproteção. Foi a mensagem que muitas vezes essa criança recebeu foi dizer assim: você não pode sozinha, eu vou te ajudar. Ah, essa decisão é muito difícil para você, eu vou te proteger. Ah, eu não vou deixar você ir para casa de um colega porque eu tenho preocupação que algo possa acontecer. Ah, você não pode começar a dirigir agora porque você é muito novo. Ah, você não pode fazer determinada coisa porque isso não é o momento para você. Aí, de repente, a criança diz que gosta de escrever. E aí ela começa a escrever e aí vem uma crítica em cima dela. Aí a pessoa diz para ela que ela não é boa para escrever. E, de repente, ela quer ir para um esporte. E aí ela percebe que ela não tem uma agilidade, uma habilidade desenvolvida já nesse esporte. E aí ela entende que a mensagem que foi passada para ela é que ela não é boa para ser um esportista. E aí ela vai se limitando. E a insegurança vai aumentando. E aí o nível de ansiedade vai vindo e vai se estabelecendo na vida dessa pessoa. Então ela já tem um comportamento de uma pessoa insegura porque ela tem uma linha de pensamento de insegurança, da sua incapacidade, da sua crença de não merecimento e da autoimagem e autoestima. Então ela recebeu uma identidade baseada em todos esses fatores. Ela então percebe que ela tem uma falta de aceitação pessoal. E ela começa a olhar para as outras pessoas em volta dela e ela percebe as habilidades, ela percebe a autoconfiança das pessoas, ela começa a admirar as conquistas dessas pessoas. E aí vem uma incapacidade maior ainda, porque ela começa a se comparar com essas outras pessoas. Ela observa as pessoas e ela gosta, e ela vê o perfil de personalidade, o comportamento, tudo em volta dessas pessoas é admirado por elas. Mas ela não admira ela mesma. Ela de repente começa até a duvidar se ela é bonita, se ela não é. Se o corpo dela é realmente aquele corpo que, vamos dizer, tem um padrão de beleza. Então todos esses fatores estão acontecendo em volta dessa pessoa. E ela está carimbada com a sua própria imagem. E todas as vezes passa um filme na mente dela. Então, na hora de decidir o que comer, na hora de decidir o que comprar, na hora de decidir qual a cor usar, na hora de decidir qual a profissão, qual o marido, qual o namorado, qual o estilo de vida, tudo está em volta dessas crenças que foram estabelecidas na vida dessa pessoa. Ou seja, ela implantou um pensamento baseado nessa crença, que ela é incapaz. E ela tomou a posição de ser passiva diante do que a vida oferece para ela. O registro que foi fixado em sua memória, no seu inconsciente, vem cada vez que ela precisa tomar uma nova decisão. Porque o nosso cérebro ele vai buscar no inconsciente um padrão que vai estar de acordo com esse comportamento que você precisa ter. Essa decisão que você vai tomar é baseado em uma memória que guardou aquela informação. Então, as pessoas inseguras, elas demoram a tomar decisões. Elas precisam pensar muito mais que uma outra pessoa que teve um diferente histórico desse que eu te dei. Então, provavelmente, essa pessoa irá desenvolver um nível elevado de ansiedade devido a essa insegurança. E eu falo isso não só pela experiência de 20 anos atendendo pessoas, não só por ter estudado e me dedicado na área acadêmica, de ter adquirido tantos certificados, de ter conquistado alguns níveis na área acadêmica. Ou seja, não só na pesquisa, não só na minha experiência do atendimento no consultório, mas também na minha experiência de vida. Eu fui criada
como filha caçula. E meus pais se separaram quando eu tinha 2 anos de idade. Eu vim de um lar muito pobre. E eu vim de uma super proteção da minha mãe e dos meus irmãos, para suprir a necessidade dos meus pais. E eles me amavam, e eles faziam isso porque eles me amavam. Mas isso gerou em mim um medo, uma insegurança, uma falta de confiar em mim mesmo. E o medo era o ponto-chave da minha vida. Eu tinha medo de falar, medo de conversar com as pessoas, medo de fazer amizades. O medo me parou por muitos anos. E aí eu ainda descobri uma outra condição, que eu tinha dificuldade na aprendizagem. Então, foram vários fatores que me influenciaram em gerar uma ansiedade, em gerar primeiro a insegurança e depois a insegurança com o medo gerou a ansiedade. E por muitos anos eu fui parada na minha vida em fazer coisas, em fazer amizades, em conquistar coisas devido a isso. Até o momento que eu estava na sala de aula, já na universidade, e eu ouvi uma aula que dizia para mim qual era a dificuldade do meu cérebro aprender. Isso para mim foi libertador. Ali eu já não tinha mais um desafio. Ali eu encontrei o problema para o meu desafio. E esse dia foi o dia que eu descobri a força que eu tinha dentro de mim para poder seguir, para poder lutar, para poder seguir o passo a passo que eu precisava para resolver aquele problema. Por isso que eu tenho uma fala que eu digo que geralmente o problema é a solução. Muitos de nós, principalmente as pessoas mais inseguras, elas vão parar no desafio de resolver o problema. A insegurança causa em nós, eu falo em nós porque eu vim disso, eu estou falando a minha história para você, um sinal de dizer assim, para porque está difícil. E a nossa fala é, isso é muito difícil para que eu faça. Então estudar é muito difícil, escrever é muito difícil, pensar no método é muito difícil. Decidir comprar um carro ou uma casa, ou viajar, ou decidir a profissão é muito difícil. Aprender alguma habilidade nova que eu não sei, um esporte, é muito difícil. Coisas simples passam a ser muito difícil para as pessoas que têm um nível de insegurança muito grande. Para as pessoas que passaram por uma situação como essa que eu estou falando. Ou casos parecidos também desenvolvem esse nível de insegurança. Bom, o perigo aqui é quando a gente não percebe que o problema é a solução. Então, nesse meu testemunho, você percebe que eu, como filha caçula, eu fui super protegida. Nasci num lar onde os pais estavam se separando, né? Com 2 anos de idade, mais ou menos, meu pai saiu de casa, mas eles voltaram depois, tá? Só que esse período eu passei 8 anos sem o meu pai. Então, já gerou também esse lado de insegurança, porque eu não tinha figura paterna em casa. A condição financeira era muito pobre, então eu também sofri com isso. E olhar os desafios, então, para as pessoas que são mais pobres, a gente olha com mais dificuldade. Então, tudo isso está envolvido no meu testemunho e eu não posso ficar falando horas dele aqui. Eu não quero que esse vídeo fique muito comprido. Porém, eu entendo a importância que é de você entender isso. Quando eu descobri que eu podia e tinha uma força dentro de mim que dizia para mim que eu posso, como que eu então resgatei a minha identidade? Em Deus. Eu descobri que eu tinha um Deus que era meu pai. E esse pai, ele me ama, ele me ampara e ele colocou em mim a imagem dele. Eu sou imagem e semelhança desse Deus. E foi assim que eu comecei a resgatar a minha segurança, a minha força interior. E aí eu pude mudar a minha autoimagem, a minha autoestima.
E eu fui trabalhando nas ferramentas através da psicologia, através das minhas pesquisas, através da ajuda que eu tinha no meu desenvolvimento. E aí eu sou tão grata a esse Deus maravilhoso que eu posso chamar de Pai, porque Ele colocou pessoas chaves na minha vida para me ajudar. E hoje, quando eu estava fazendo o esboço desse vídeo, Deus trouxe à minha memória pessoas que sempre me apoiam. E essas pessoas, muitas delas não tiveram a história que eu tive. São pessoas no nível acadêmico muito forte, muito alto. São pessoas profissionais da área de muitos anos. E que eu posso contar com eles a cada momento que eu tenho um projeto e eu ligo para eles, eu recebo o apoio dessas pessoas. Nós precisamos estar em volta de pessoas que sejam esse apoio para nós. Não porque eles nos olham como coitadinhos, porque não é essa a visão que eles têm de mim. Pelo contrário, em cada momento que eu me encorajei, achando que eu era medrosa, eu recebia uma palavra de alguém dizendo: eu quero ser igual a você, eu quero ter essa coragem que você tem. A cada vez que eu achei que eu era insegura, eu recebia alguém dizer para mim: nossa, eu quero ser segura como você. A cada vez que eu achei que eu estava desesperada, que eu estava perdendo o meu controle, eu achei alguém dizendo assim para mim: eu quero ter essa calma que você tem. Isso não é interessante? A nossa visão de nós, aquilo que a gente fala para nós, é completamente diferente do que as pessoas veem em nós. Então, muitas vezes isso acontece porque o nosso pensamento está distorcido, a nossa visão está confusa, embaçada, e ela precisa ser aberta, ela precisa ser mudada. Nós precisamos mudar as nossas lentes de quem nós somos, de como nós queremos ver o nosso futuro, como nós vamos conquistar. Eu quero deixar aqui também uma experiência que eu tive fazendo um curso. Eu fiz o meu mestrado em coach com a Febracis e eu ouvi o Paulo Vieira falar para mim uma frase que mudou a minha vida, a segunda fase da minha vida, né? Ele falou a frase que muitas pessoas ficam com raiva quando escutam. Ele fala sempre, você se conhece ele, você vai saber. Você tem a vida que você merece. Quando eu ouvi essa frase, foi novamente as vendas sendo caídas, tiradas essas lentes de mim. Eu percebi ali que eu não era vítima, que eu sim podia ser a autora da minha história. E ali, quando eu comecei a pensar, eu posso ter a vida que eu mereço? Então, peraí, se o meu pai, ele é dono do ouro e da prata, ele é o criador desse universo, ele pode todas as coisas, eu sou semelhante a ele, o que está faltando em mim então? O meu posicionamento. A identidade eu já tinha, mas eu não tinha o posicionamento. Então, em vez de me posicionar como vítima da minha história, eu comecei a me posicionar como autora dessa história. Então é mais uma chave que virou na minha vida. Agora, contando essa minha experiência, falando dessa ligação entre insegurança e ansiedade, eu peço que você faça uma avaliação da sua história de vida, das suas crenças, dos seus comportamentos hoje, daquilo que foi aprendido por você. Porque quando está nessa linha da nossa história, é muito mais fácil nós sermos curados, nós mudarmos essa chave. Como eu trabalho com a terapia cognitiva comportamental, ela muda o lado cognitivo. Eu precisei mudar a estrutura de aprendizado do meu cérebro. Porque eu detectei que eu era disléxia. O dislexo, ele tem dificuldade na aprendizagem. Então eu precisei desenvolver uma linha de raciocínio diferente. E eu costumo dizer que a linha de pensamento do dislexo é completamente diferente dos outros. Mas nós somos tão inteligentes porque nós passamos a ser mais flexíveis, buscamos novos caminhos de como resolver, ou como falar, ou como nos expressar. Então, é um aprendizado que a gente tem. Então, a minha dificuldade me levou a ser uma pessoa muito melhor. Me levou a olhar os desafios como uma garra. Quando eu penso em desafio hoje, eu falo, uau, mais um momento para aprender.
E eu também aprendi uma frase que eu digo: hoje é um grande dia para aprender algo novo. E você, se você ficou até aqui comigo nesse vídeo, você já aprendeu muita coisa. Então põe em prática, faz essa avaliação da sua vida, seja um investigador da sua vida. Você pode ser curado dessa ansiedade, dessa insegurança, mudar a sua forma de pensar, criar novos caminhos neurais para que você pense de forma diferente e que você tenha comportamentos diferentes. Então, eu deixo isso aí para você. Nosso cérebro é uma máquina poderosa que ele capacita a você como você precisa, mas você precisa fazer a sua parte. Ficar parado de braços cruzados, se sentindo vítima, você não sai nem da ansiedade e nem da insegurança. Você precisa arregaçar as mangas e trabalhar. Trabalhar para você desenhar a vida que você quer ter. E você tem realmente a vida que você quer ter? Você tem a vida que você merece ou você está como eu estava anos atrás? Achando que o desafio tinha que me parar, que o medo ia me parar. Se hoje eu tenho medo, eu vou com medo mesmo. Mas sabe por quê? Porque eu tenho fé que Deus está comigo. Ele está comigo em todos os momentos. Mesmo no momento que eu estou em uma fornalha. Mesmo no momento que eu estou na fogueira. Mesmo no momento que eu estou numa situação de perigo, Ele está comigo. E a minha fé me faz acreditar que eu posso seguir em frente. Eu termino esse vídeo pedindo a você que faça essa avaliação. Tire um tempo essa semana ou esse dia para que você faça uma investigação nas suas crenças, nas suas emoções, no seu comportamento, na sua crença de merecimento, na sua crença de identidade e na sua crença de capacidade. Se gostou do vídeo, dá um like, compartilha com alguém. Vamos ajudar outras pessoas a ter essa consciência. E eu espero te ver no próximo vídeo. Um beijo grande para você e tchau, tchau.